para o pessoal que de repente não conseguia assistir hoje. Então, a gente deixa gravada a nossa aula. A partir de agora, eu já estou gravando. Então, boa noite oficialmente para quem eu não vi ainda, para quem não chegou agora. Tem poucas pessoas na sala, mas a nossa aula começa aí daqui 2 minutinhos, aí a gente já começa aí a nossa aula, tá? O nosso conteúdo de hoje. Das pessoas que estão aqui na sala hoje, a gente vai fazer uma dinâmica aí, vou fazer uma aula, vocês participando, e eu vou precisar de 4 pessoas, então se alguém já que está aí na sala queira participar, já me avisa, né? Ou vai pensando se de repente vai participar, enfim. E aí, se vocês quiserem participar, já me falam, né? Vou precisar aí de 4 participantes, tá? Para que a gente possa criar aí um conteúdo diferente, mais dinâmico, né? As nossas aulas presenciais seriam bem dinâmicas, teríamos aí dinâmicas de grupo em todas as aulas, mas infelizmente com a pandemia a gente acabou, eu não consigo dar algumas dinâmicas porque são em grupos, enfim, a gente não tem ferramenta suficiente para que a gente possa fazer. Então, as nossas aulas, né, por serem em EAD, as dinâmicas têm que acontecer da forma que a gente consegue aí criar e fazer. Então, eu trouxe uma pensando aqui durante a semana, o que eu poderia criar, o que eu poderia fazer, e aí a gente encontra aí uma, uma dinâmica para eu trazer para a gente aqui em sala, para a gente poder participar e vocês também verem alguma dinâmica de grupo mais, né? E isso pode acontecer até, de repente, alguma dinâmica de processo seletivo, mesmo que vocês venham participar, ou que o dia de amanhã vocês vão até aplicar, né? Então, para quem chegou agora, boa noite. Boa noite, Joyce. Vi aqui que você entrou, tá todo mundo muito quietinho. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. A Leslie deu boa noite para a gente no chat, o Leandro também, a Daniele também. Sejam bem-vindos, o Bruno. A gente está num mundo aí diferente, né? Então, são 9h01. Vou começar a nossa aula. A nossa aula de hoje, eu dou continuidade aí nas ferramentas, né? De recrutamento e seleção, falando um pouco da gestão de competência. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, né, da continuidade da aula passada, eu vou corrigir uma atividade que já foi corrigida, mas para a gente falar a respeito, né, para eu dar o feedback das atividades, sempre a gente faz isso, então não vou deixar de dar esses feedbacks, a gente vai estar fazendo aqui. Eu quero hoje fazer uma dinâmica, né, então eu vou precisar de 4 pessoas. Então, já, de repente, se preparem psicologicamente, se de repente quem quer participar ou quem não quer, né? E aí depois eu falo o que vai acontecer na dinâmica, e se você está em dúvida, na hora que eu falar o que tiver que para fazer, aí vocês me falam, tá? A avaliação continuada 3, ela já está disponível no portal, falta eu liberar a atividade, eu peço desculpas a vocês, a atividade da aula passada eu acabei não liberando no mesmo dia. Algumas pessoas, alguns alunos me procuraram e mencionaram que até agradeço por me lembrarem, e eu não sei o que aconteceu, eu devo ter clicado lá e não cliquei, né, para liberar. Então, eu peço desculpas, mas aí eu liberei depois, quando o pessoal me procurou, então eu estava liberado até agora há pouco, eu acabei não encerrando ontem, eu encerrei ela agora há pouco, tá? Aí eu fechei. Então, a gente, hoje, assim que acabar a aula, eu já vou liberar a avaliação continuada, tá? E aí vocês conseguem aí colocar, fazer a avaliação continuada. Essa avaliação continuada, então, é a nossa terceira nota que vocês terão, e aí eu corrigindo, eu já lanço no portal, e eu tenho prazo. Então, a gente vai fazer aí até a semana que vem, tem um feriadinho na segunda-feira, aí vocês fazem com calma, e eu libero a nota lá no portal, tá?
Então, para quem eu não dei boa noite, que chegou agora aí o Leandro, a Daniele, o Bruno, a Shirley, o Jesuíno, a Daniele disse que está com alguns problemas de saúde, talvez não consiga acompanhar a aula, consegui participar só hoje, as duas não participei. Estimo melhoras, viu, Daniele? Jennifer e Elisângela, boa noite. Douglas e Rosiane, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Bom, vamos corrigir, então, como a gente sempre faz, iniciar com a correção, né? A minha tela está aí, a pergunta que a gente tinha lá no portal era dizer com relação ao processo de recrutamento externo de pessoal, ou seja, de uma admissão, eu vou fazer, e aí eu tenho um recrutamento externo, né? E aí eu estou ali questionando que é correto afirmar que quando eu faço um recrutamento externo, a alternativa B de bola diz que aborda candidatos reais, os potenciais aplicados unicamente na própria empresa. Então, assim, quando a gente fala aborda candidatos reais ou potenciais, então, na verdade, recrutamento externo, na verdade, a gente já tem uma avaliação pela empresa, a gente já tem uma avaliação de desempenho, né? Então, na verdade, eu abordo, sim, os candidatos. Na verdade, não é o RH que vai abordar os candidatos, né? São os funcionários que acabam se tornando funcionários candidatos daquelas vagas, né? Então, não é o RH que aborda. Então, por isso que a alternativa B de bola não é a correta. E aí pode envolver planos de carreira de pessoal. O recrutamento externo, ele não faz um plano de carreira, né? Quando a gente fala em plano de carreira, eu não preciso fazer um recrutamento, né? Eu já tenho um desenho de plano de carreira, eu já tenho um desenho de cargos, eu já tenho, de repente, uma pessoa, quando ela entra como aprendiz, ela vai passar como auxiliar, depois como assistente, depois como analista, de repente analista 1, 2 e 3, né? Depois uma coordenadora, um supervisor, gerente. Então, isso sim é um plano de carreira, não no processo de recrutamento, né? Não é através de um processo de recrutamento externo ou interno que eu vou fazer esse plano de carreira. Apresenta maior índice de validade e segurança. Então, assim, quando eu vou falar processo de recrutamento externo, né, eu não tenho um índice de segurança, eu estou buscando alguém lá de fora, né? E é uma fonte poderosa de motivação para funcionário, claro que não, né? Porque se eu estou fazendo, buscando fora, por que que eu já não promovi aquela pessoa, né? Não precisaria nem ter feito o recrutamento em si. Então, com relação ao processo de recrutamento externo, a questão que nós temos aí correta é de renovar e enriquecer os recursos humanos da organização. Eu estou trazendo pessoas com bagagem profissionais, com pensamentos diferentes. É claro que elas vão se adequar à cultura da empresa, mas elas vão vir com uma outra bagagem, com uma outra mentalidade. E aí pode ser que venha alguma coisa de mudança para a empresa, né? Então, renova as energias da empresa, renova as informações, tá? A alternativa A, da primeira questão é a correta. Depois teve a segunda questão, que todo o processo de seleção de pessoal baseia-se fundamentalmente na análise comparativos de dois campos. E aí está aí, exigências do cargo e característica do candidato. Por que não característica do cargo e exigências do candidato? Eu não tenho que avaliar a exigência do candidato, né? Eu tenho que avaliar as características dele, né? Então, a alternativa B de bola é a correta na segunda questão. Quando a gente fala na terceira, geralmente as entrevistas são utilizadas para encontrar indivíduos que se ajustem à cultura e à imagem da instituição, visto que permitem conhecer características de personalidades e valores pessoais dos candidatos. Por isso que a gente precisa, é correto, né, uma afirmação aí que está correta, porque eu preciso sim encontrar esse profissional e encontrar se realmente ele está adequado à cultura da empresa, né? Às vezes a pessoa, ela não está adequada à cultura. Como é que eu olho isso? Como é que eu vejo isso, né? Às vezes perfil. Eu não sei se vocês já observaram que às vezes vocês vão em alguma empresa, ou mesmo na empresa que vocês estão, que as pessoas são muito parecidas, né? Normalmente é isso que acontece. Eu, quando fiz muita consultoria, você vai em algum cliente, é engraçado que as pessoas têm todo o mesmo perfil, sim, o mesmo jeitinho, né?
Então, isso faz parte de uma imagem, isso faz parte de uma cultura da empresa. Né? Eu, quando entrei na Flamingo, quando aluna, o meu primeiro contato na Flamingo foi aluna, e eu vi que os professores ali pareciam que tinham os perfis muito parecidos, né? Tanto que eu acabei me identificando muito, me tornei uma professora, uma funcionária aí da Faculdade Flamingo, e hoje eu vejo que o grupo, né, muitos, é claro que não vou dizer 100%, mas uma grande parte é um perfil muito parecido, muito próximo, né? É interessante isso. Isso é no processo seletivo, que aí o recrutador ali, a selecionadora que estão atentos a isso. Por isso que acaba ficando com as pessoas muito parecidas, né? A quarta questão, eu digo que o recrutamento misto, que é o externo e o interno, né, ao mesmo tempo, de pessoas pela organização, caracteriza pela busca de empregados qualificados dentro da própria organização, em outras organizações e no mercado. Então, quando eu falo de recrutamento misto, é o que eu estou fazendo, eu estou trazendo as pessoas, os perfis adequados, os perfis dentro da empresa, e buscando fora também, né? Então, é correto se dizer que o recrutamento misto é exatamente o que eu busco lá fora, tá aqui dentro, e vou buscar o melhor candidato, tá? Bem, essas eram as 4 questões que a gente teve aí, né, para eu dar o feedback para vocês, que foram atividades lá do nosso portal. Não esqueçam, eu vou aí reforçar, até o final da aula eu reforço novamente, a gente tem avaliação continuada para ser finalizada até a próxima semana, então eu fecho na terça-feira da semana que vem, terça-feira na semana que vem, eu estou aqui com o calendário, eu diria, dia 4 de novembro, dia 4 não, dia 3 de novembro, eu fecho a atividade, então não deixe de fazer, que essa é a que vai valer nota mesmo para compor aí a média de vocês, tá? Bom, a aula passada a gente falou um pouco de seleção por competência e a gente viu que é aquela questão de a pessoa ter o verdadeiro, né, o chá que a gente falou, que é o conhecimento, é a habilidade e a atitude. A gente falou bastante sobre isso, né? O conhecimento é o saber, é o que a gente vem buscar aí na faculdade, né? Na verdade, é o conhecimento. A habilidade é eu ter meu conhecimento e fazer, saber fazer. Então, como eu falei, eu posso colocar no meu currículo que eu sei fazer uma folha de pagamento, um holerite, eu posso colocar no meu holerite que eu sei fazer uma descrição de cargos e salários, eu posso colocar lá no meu currículo que eu posso fazer um recrutamento e seleção, um processo seletivo, que eu posso colaborar sim, né, num processo seletivo, ajudar a fazer as dinâmicas, posso sim. Eu tive o conhecimento e eu sei fazer. Eu fiz aqui na aula da professora Andréia, a gente fez bastante técnicas aí que nós falamos, então eu sei fazer. E aí, será que eu consigo fazer? Né? Aí vem a atitude, que aí depende de cada um. Então, às vezes as pessoas estudam, estão na mesma sala, uns se formam com mais habilidade, com mais a questão até de atitude, de querer enfrentar mesmo, né? E é bem isso que acontece. Às vezes, a gente fala assim, essa questão de atitude, às vezes a gente está no mesmo emprego por anos. E a gente está numa zona de conforto, né? Porque todo mundo já conhece a gente já conhece como faz, já sei de cor e salteado o que tem que fazer, né? Vou de frente para trás, de trás para frente, as pessoas, né, têm um ambiente bacana, mas eu não vou sair daquele mundo, eu vou ficar sempre naquele mundinho, né? Então, a questão de a gente ter estudado bastante, a gente saber fazer, mas eu também quero fazer, eu preciso mudar, eu preciso ir para outros caminhos, né? Às vezes é um momento, às vezes vocês estão em outras áreas estudando, trabalhando, estão aí se formando em RH, em administração, ciências contábeis, e aí vocês falam, e agora, né? Eu aprendi bastante coisa, eu sou capaz sim de fazer, mas onde está a minha oportunidade? E às vezes a oportunidade bate na tua porta e você fala assim, eu acho que eu não vou não, porque e se eu errar, né? De repente eu estou tão bem aqui na empresa, até ganho mais, está do lado de casa, melhor não ir. E aí você perde aquela oportunidade, né? Às vezes bate um medo, né, de a gente enfrentar. Então eu diria assim, quem participa das aulas, né, de várias disciplinas, não somente a minha, né, quando a gente fala que a área de recrutamento e seleção, a área de cargos e salários, folha de pagamento, que são disciplinas que eu estou aí junto com vocês, né, vários da sala já tiveram aula comigo, inclusive legislação trabalhista, às vezes vocês também
tem essa questão de colocar no currículo que você tem conhecimento, né? Tem o conhecimento, você não vai colocar que você tem domínio, nada disso, né? Mas você conhece, você pode, né, tá ali fazendo a diferença dentro de uma empresa, sim. E é diferente, e às vezes a gente não coloca isso no currículo, né, por medo, talvez, né? Imagina te chamarem para você cuidar de uma área de departamento pessoal. Eu tenho um aluno que estudou comigo, recentemente ele me procurou falando que ele estava aí numa empresa que deram oportunidade para ele para departamento pessoal e acabaram deixando na mão dele um departamento pessoal. E aí, quando se fala em departamento pessoal de uma empresa pequena, ele tem que fazer recrutamento, ele tem que avaliar os cargos, ele tem que fazer tudo. E não tem uma estrutura como, de repente, os autores mostram, eu comento das consultorias que eu fiz ou das empresas das quais eu trabalhei. São empresas menores, mas nada disso pode ser feito porque é empresa pequena? Pode ser feito sim. Né? Claro que você vai numa proporção menor, mas dá para ser feito, né? E é o caminho que ele está levando. Então, olha a oportunidade que ele teve, né? E de repente ele encarou, teve atitude. E talvez alguns de nós, eu até me incluo nisso, às vezes a gente ficaria com medo. Eu falo, nossa, já pensou, vai me dar uma área dessa e se eu não der conta, né? Então, às vezes a gente tem, assim, não percebe o quanto nós somos capazes, né? Então, teria que ter esse aí, que do chá aí, a questão de querer fazer, né? Quando a gente fala de gestão por competência, a gente tem que mostrar para os líderes e para os funcionários que existe uma gestão por competência, e eu tenho que conscientizar, né, que cada tipo de negócio é um tipo de pessoa, é um perfil específico. Não posso dizer que todos auxiliares administrativos, assistentes, analistas teriam o mesmo perfil, até porque são para cada departamento diferente, né? Então, eu necessito de pessoas com perfis específicos, né? E aí eu tenho que identificar as necessidades do negócio, eu tenho que identificar a empresa, eu vou mapear as competências que aquele cargo exige, o que é necessário, o que ele precisa ter de conhecimento ou mesmo até de habilidade, né? Aí eu vou identificar e avaliar as competências das pessoas, que aí sim entra o papel lá do selecionador, do recrutador, e aí eu vou analisar, né, alguns gaps do que se deseja e o que se tem, e aí eu tiro o meu candidato ideal. Então, quando a gente fala de gestão de competência, é exatamente esse passo a passo que eu tenho que fazer. Quando a gente fala em características e etapas, né, e aí eu faço a questão de alguns subsistemas. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vou mapear a descrição de competências. Como que eu faço isso, né? Eu vou pegar lá os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que são necessárias para aquele cargo, né? E aí eu vou mapear isso daquele cargo que é exigido. Quando vier um candidato, aí eu vou fazer essa comparação. É isso que a gente chama de mapeamento e descrição das competências. Então, eu tenho que mapear o cargo, eu vou verificar o chá desse cargo, e aí eu vou identificar depois o candidato e vou comparar se ele está dentro ou não do que está sendo esperado. Depois disso, eu faço as mensurações das competências. Então, quando eu falo das habilidades, né, dentro de competências, a gente tem algumas habilidades. A habilidade, ela pode ser técnica, a habilidade, ela pode ser humana, e a habilidade, ela também pode ser conceitual. Quando a gente fala de habilidades, vocês fazem diversos trabalhos aí em grupo, e eu tenho certeza que no grupo de todos vocês, sempre tem alguém que tem um pouco mais de habilidade do que o outro. Um tem mais facilidade em falar, outro tem uma habilidade de buscar o conceito e transformar isso de uma forma leve e suave para transmitir para as pessoas. Outro tem, de repente, uma habilidade mais técnica, quando faz aquele trabalho das regras da ABNT, ela faz realmente assim, perfeitinho, confere, acha os erros de português, né? Então é interessante isso, porque às vezes a gente identifica isso nos nossos grupos de faculdade mesmo, né? Entre nós alunos. E aí vocês encontram essas habilidades. E quando a gente fala na questão de habilidade técnica, né, é aquela que realmente o candidato, o funcionário, ele tem que exercer a atividade, né, que precisa de um conhecimento. Então, a pessoa vai fazer um PowerPoint, vai fazer uma apresentação. As apresentações das quais eu faço e trago aqui,
ela tem um PowerPoint de nível aí, digo, bem pequeno, né? Porque tem PowerPoint que é muito mais interativo, ele já faz ilustração, ele traz o desenho, conforme eu vou apresentando, ele vai trazendo, ele vai vira para o lado, vira para o outro. A gente sabe que tem essas ferramentas no PowerPoint, né? Então a pessoa, ela tem uma habilidade mais técnica, ela conhece mais daquele PowerPoint, ela conhece mais da ferramenta de trabalho do qual ela usa, né? E aí tem o fator também da habilidade humana, que é o que a gente chama de inteligência emocional. Esse termo vocês devem, assim, ouvir bastante, principalmente agora na época de pandemia. Eu acho que muitos profissionais hoje, se não tiver um pouco dessa inteligência emocional, eu acho que muitas empresas já teriam falido, porque a pressão foi muito grande em vários aspectos, né? Quem trabalha na área de legislação como eu, na parte de departamento pessoal, vai entender o que eu estou dizendo, porque realmente tiveram grandes mudanças, as pressões foram altíssimas, né? Cuidar da saúde mental das pessoas, cuidar da saúde mental das empresas, né? E tanto financeira, não foi fácil e não está sendo fácil nesse período. Então, se as pessoas não têm um pouco dessa inteligência emocional, que é o autocontrole, de saber, né, sob pressão, driblar, sair por um outro caminho, né, realmente a gente já teria aí muita gente doente, né? Já ouvi alguns depoimentos que tem bastante gente que sim entraram em depressão, aumentou esse número de depressão, e isso se baseia até um pouco da inteligência emocional, né? Não que a pessoa não seja inteligente, não é isso, mas a pessoa, às vezes, sob pressão, tem vários funcionários, eu tive mesmo uma funcionária que ela chegava a chorar, né, porque de repente um funcionário chegava e falava um pouco mais alto para ela já ia para o banheiro e chorava, né, então ela não conseguia isso, porque ela estava acostumada, ou isso era um trauma do passado, né, e aí são pessoas mais profissionais aí na área de psicólogos, especialistas, que vão cuidar do caso. Mas ela contou algumas situações que aconteceram com ela, em família, então tinha um fundamento do porquê ela saía chorando, né? E hoje já tem algumas coisas que indicam para especialistas aí para se cuidar. Então, as pressões acabam levando a isso, né, as pessoas. E aí a gente tem a habilidade conceitual, que é onde aí sim a empresa, né, que permite os profissionais visualizar o que acontece pela empresa, né? Então, assim, quando a gente fala no conceito, não é só o conceitual, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, né? É a questão conceitual da empresa também, porque nada adianta se eu quiser fazer alguma projeção, algum trabalho do meu departamento, e de repente eu ter esse cenário de que eu não sei para onde eu vou, né? Eu não sei aonde a empresa quer estar, qual é o objetivo, missão, valores dessa empresa, né? Então eu não consigo identificar. Aí a gente tem um outro fator, que é a questão de eu ter aí a parte de remuneração. Então existe a disciplina de cargos e salários, que fala bastante sobre remuneração, e o ponto de partida, né, para se fazer aí uma remuneração, são as competências das pessoas, são as competências dos cargos. Então, existem auxiliares administrativos ou analistas administrativos, esse nome é muito abrangente. Eu sou analista administrativo, mas administrativo de quê? Né? Você pode administrar uma área de logística, você pode administrar uma área de compras, uma área de RH, né? Tem várias áreas. Então, você pode ter diversas pessoas, como um assistente administrativo, um analista administrativo, com salários diferentes. E pode ficar desse jeito? Pode. Primeiro que eles trabalham em áreas diferentes, e outra que também são competências exigidas daquele cargo, que também são diferenciadas. Então, aí eu começo a fazer essa situação de remuneração por competência, né? E eu também faço o meu processo seletivo, que é como eu já falei, o conceito, né, do chá, eu vou fazer um meu processo seletivo por competência, né? Então eu tenho que buscar o melhor, né, a melhor competência daquela situação entendida aí do meu cargo, qual é o cargo que eu tenho, quais são as habilidades que eu preciso, e aí eu vou fazer alguns questionamentos na entrevista ou testes para identificar essas competências desse candidato, tá? Eu vou falar das vantagens e aí depois eu vou querer participação de vocês. Vocês estão muito quietinhos hoje, né? Então,
eu trouxe uma dinâmica para a gente falar um pouco, e aí eu faço um fechamento aí bacana para a gente ter aí um encerramento de mês, né, de outubro aí com chave de ouro, tá? Então já vão pensando, eu já dei essa dica no começo da aula, repito, eu quero que vocês já pensem aí, eu vou precisar de 4 pessoas, tá bom? Bom, as vantagens de a gente fazer um processo seletivo e eu gerir os meus candidatos, eu gerir a área de RH por competência, né? Eu melhoro o desempenho dos funcionários, eu vou alinhar os objetivos da empresa e da equipe, ou seja, dos candidatos e também dos funcionários. Eu reduzo aquela subjetividade na seleção de um candidato, na avaliação de pessoas. Então, assim, se eu quero avaliar um funcionário hoje para fazer um plano de carreira para ele, ou para se caso ele se candidatar em alguma vaga interna, eu consigo ter uma subjetividade, eu sou mais objetivo, né? Analiso o desenvolvimento de quem está na empresa já, identifico quais são os treinamentos necessários. Então, quando eu faço uma gestão por competência, né, dentro da empresa, eu contratei por competência e também eu faço uma gestão de competência dentro da empresa. Então, o que eu faço, né? Eu consigo analisar esse desenvolvimento do colaborador, né? E eu consigo identificar quais são os treinamentos necessários para ele atuar naquela vaga que ele está hoje, né? E a partir do momento que eu vejo esses treinamentos, e aí eu começo a investir, eu começo a enriquecer o perfil. Então, o meu quadro de funcionários vou ficando cada vez maior na questão de qualidade de treinamentos, de conhecimentos, né? Porque eu tenho uma área de RH que faz esses processos. E aí eu melhoro o relacionamento entre os gestores e os liderados, porque aí eu identifico quais são as competências, eu selecionei por competência e permaneço avaliando e acompanhando as competências desse funcionário. Normalmente, quando a gente faz um processo seletivo, sendo avaliado em gestão por competência, ou seja, a empresa faz dessa forma, normalmente é porque dentro da empresa também é assim. A avaliação de desempenho é dessa forma, além da avaliação também, todo o processo de um recrutamento interno também é avaliado sempre por competência, até para treinamentos dentro da empresa, né? Mantém a motivação e o compromisso, e aí o turnover, ou seja, a entrada e saída de funcionários, se torna mais baixo, né? Então, tem bastante vantagens para eu admitir, eu contratar, eu selecionar pessoas pelas competências dela, né? Não simplesmente pelo branco do olho ou pela indicação, né? Vamos ver quais são as competências que realmente esse candidato tem, tá? Antes de eu entrar nesse conceito, eu gostaria de fazer aí uma dinâmica com vocês, e essa dinâmica, ela é bem simples, ela é bem fácil, mas aí vocês vão ter que falar um pouquinho, né? Fazer aí o processo vocês realmente vão entrar um pouquinho aí, não precisa abrir a câmera, mas pelo menos conversar, vocês vão conversar entre vocês. E aí, como é que vai funcionar isso, né? Eu vou precisar de 3 pessoas, essas 3 pessoas seriam candidatos, existe uma pergunta, a pergunta vai ser igual para os 3, e vai ter uma entrevistadora. A entrevistadora é a pergunta da qual eu vou fazer, mas aí essa entrevistadora vai fazer a análise dessas 3 pessoas, né? E aí eu quero ver quem de vocês aí que gostariam de participar. Pro, Oi. o que é para fazer? Não entendi. São 3 pessoas que serão candidatos. Sim. Existe uma pergunta, a pergunta eu vou fazer, Sim. uma única pergunta, essa pergunta vai caber para os 3 candidatos, iguais. Uhum. E aí vocês vão responder essa pergunta. E uma outra pessoa vai ser a entrevistadora, que aí a pergunta já vai ser feita por mim, mas essa pessoa, essa entrevistadora, ela vai fazer as anotações, para depois dar o finalmente aí dos 3 candidatos. Eu quero participar. O que você, como você foi a primeira a se manifestar, dou o direito de você escolher. Você quer ser um candidato ou você quer ser a entrevistadora? Candidato. Candidata. Tá bom. Quem mais? Senão eu vou chamar vocês, hein? Professora, eu posso ser a candidata. Eu não estou muito bem, mas eu acho que eu consigo. Você consegue, eu tenho certeza. Eu sei que você gosta da minha aula. É realmente isso. Eu não entrei nem ontem e nem segunda. Eu falei, não, muito obrigada por isso. Eu vou entrar.
Mas você consegue, eu tenho certeza. Ah, Tá, espero. então, a Daniele é a candidata, a Joyce é a candidata. Eu preciso de mais uma candidata e uma entrevistadora. Professora, eu sou muito tímida, mas eu vou participar dessa vez. Ah, Leslie, aqui não tem timidez. Não tem, a gente nem tá, ó, você não vai ligar a câmera, pelo que eu estou vendo, então a gente nem está vendo você. A gente só está escutando uma voz. E a gente sabe que é você, porque vai ficar piscando a sua bolinha aí, né, do seu rostinho, mas a gente nem vai fazer de conta que nem é você. O que você vai ser, Leslie? Você vai ser a candidata ou a entrevistadora? Candidata. Candidata. Então, eu só preciso de mais uma Professora. pessoa. Oi. Eu quero ser entrevistadora, porque eu sempre sou candidata, e eu quero ver como que é. Então, você quer mudar. Quero. Então, tá bom. Então, você é entrevistadora. Então, tá faltando uma candidata. Beleza. Ou um candidato, né? Vamos pôr um mocinho. Não tem nenhum mocinho que queira fazer? Cadê os mocinhos da sala? Não tem ninguém aí? Quer dizer, então, que vocês ligaram e tudo fugiram, é? Cadê vocês? Falem para mim, apareça. Senão eu vou chamar alguém. Deixa eu ver. Quem que eu vou chamar aqui? Tem alguém no chat? Falou alguma coisa? Também não? Então, vamos ver. Vou chamar, hein? O Eric tá aí? Pelo menos tá o nome dele lá. Pode participar, Eric? Posso sim. Então, você é o candidato, tá bom? Também? Ok. Então, combinado. Então, a gente tem 3 candidatas e uma entrevistadora, tá? E eu vou acompanhar aqui. Essa dinâmica, até porque a gente está fazendo a nossa disciplina de ferramentas de recrutamento e seleção, então as dinâmicas que eu aplico em sala de aula, elas também podem ser aplicadas em um processo seletivo. Então, se vocês forem um líder, o dia de amanhã, ou já são líder, e vocês também vão, ou vocês estão na área de recrutamento e seleção, estão estagiando na área de RH, e quer ajudar a fazer um processo seletivo, dependendo do que vocês forem buscar, o perfil, vocês conseguem aplicar essa dinâmica, uma dinâmica muito simples, né? Então, vocês viram que eu escolhi aí 3 candidatos, né? E uma entrevistadora, vai depender do número de pessoas que você tem na sala. Então, se você tem 4 pessoas, é o certinho de você fazer. Ah, eu tenho 6. Então, você pode, de repente, deixar 2 entrevistadoras e 4 candidatos, né? Aí vocês vão montando essa quantidade de pessoas. Mas dá para ser aplicado essa dinâmica. Como é que funciona essa dinâmica, tá? Essa dinâmica é uma única pergunta. Então, no caso que a Joyce é entrevistadora, ela faria a seguinte pergunta para vocês 3 que são candidatos. Ela vai perguntar assim para vocês: o que gostaria de mudar profissionalmente? Pode ser alguma atividade que você esteja fazendo hoje e que não está bacana e você quer mudar. Então, os 3 candidatos que estão aí têm que responder para a Joyce isso. A Joyce, nesse momento, o que ela tem que fazer? Nós estamos em sala de aula. É claro que quando você está buscando alguém, né, no processo seletivo, você até pode falar da forma que eu estou abordando aqui, sim, mas o quanto menos você explicar, melhor, porque aí você vai buscar o candidato certo. Se você explicar muito, se a pessoa estudou RH, ela já vai saber o que a gente precisa, tá? Então, no caso da Joyce, o que ela vai dizer para os candidatos? Falou: olha, gente, é uma dinâmica, vocês 3 são os meus candidatos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, essa pergunta será a mesma para vocês 3, e vocês me respondem. Eu vou dar uns minutinhos, 2 minutinhos para vocês pensarem, e vocês me falam a resposta. E a Joyce vai anotar. E a Joyce passa a anotar tudo o que aconteceu. Quem foi o primeiro, quanto tempo demorou, como que ele escreveu, como que ele falou, como é que ele abordou. Então, a Joyce, como entrevistadora e selecionadora, ela tem que prestar atenção o máximo possível, tá bom, Joyce? Então, você pega um pedacinho de papel aí, o seu caderno, e você anota. Isso, e aí você anota. Então, vai ter lá a Daniele, ela vai começar a falar, a Leslie vai falar, o Eric vai falar. Então, você marca o nome deles. Às vezes, quando a gente aplica alguma dinâmica de grupo, tem muitas pessoas na sala de aula. E aí, o que acontece, né? Eu não vou conseguir decorar o nome de todo mundo. Marca alguma coisa, essa é a dica. Então, você vai marcar, por exemplo, a minha blusa é preta com rosa, loira, de óculos, né, gordinha.
Aí você escreve isso porque você já começa a entender quem era a pessoa. Você marca o nome da pessoa, mas depois você não vai lembrar o nome dela. Então você pode colocar algumas características no seu papel, tá? Isso é uma dica que às vezes isso acontece e as selecionadoras realmente faz isso. Senão você vai fazer um monte de entrevista, você está com o currículo da pessoa, a pessoa vai embora e você não lembra dela. Você lembra o que ela te falou, você fala, nossa, mas quem que era? Era morena ou era loira? Se você colocar essa observação no currículo, fica fácil para você identificar, né? Então, nós, como selecionadoras, no momento de uma entrevista, a gente pode colocar esses nomes. Aí você fala, nossa, mas eu vou colocar que a pessoa é negra, eu vou colocar que a pessoa é japonesa, vou colocar que a pessoa é gordinha, é magrinha, né? Mas são coisas, são características dessa pessoa, e você não vai divulgar isso. É uma anotação interna sua, tá? Então, é uma dica que eu já participei, já fiz processos seletivos, e às vezes eu não lembrava da cara da pessoa, eu não lembrava quem era a pessoa, né? Então, aí você teria que chamá-los de novo para uma segunda entrevista, ou pegar a foto dele em algum lugar, numa rede social, que a gente acha, hoje em dia é fácil para achar as pessoas. Então, para evitar isso, você faz as anotações. Então, Joyce, você anota da forma que você quiser ir, tá? Eu também vou pegar meu bloco de nota, que aí eu também vou te ajudar, e aí também até reforçar aí para as pessoas quanto candidato, tá bom? Então, vamos lá. Qual dos 3 candidatos quer começar a responder a pergunta? Eu vou repetir a pergunta. Vocês vão responder o que gostaria de mudar profissionalmente, ou do seu lado profissional, do seu comportamento profissional, ou, de repente, da sua forma, do que você faz hoje, alguma forma, alguma atividade que você faz hoje e você quer mudar. Ah, eu faço desse jeito, eu queria mudar para outro jeito. Tá bom? Pode falar, então. A Daniele quer começar? Pode começar, Daniele, pode ficar à vontade de falar. Joyce, hoje eu gostaria de mudar o tipo de recrutamento e seleção dos estagiários, a qual fazem parte do nosso grupo de estagiários na municipalidade a qual eu trabalho. Por quê? É feito por meio realmente de recrutamento e seleção, sou eu que realizo, porém, eu não me sinto apta para tal função, porque eu não tenho a questão ainda completa do conhecimento. O meu departamento, ele cuida da questão de admissões, tá? Porém, de admissões de concursados. Então, já tem ali uma base de dados, eu somente faço a parte documental dessa admissão. E os estagiários, eu acharia interessante que fosse feito por um processo seletivo, porque a gente tem uma empresa que presta esse serviço, que fosse feita uma prova e que assim a gente pudesse fazer a admissão diretamente desses estagiários. Porque muitas vezes, por não ter a habilidade e o manejo de conseguir realizar esse recrutamento e seleção, por ainda não ter todo o conhecimento e as habilidades, a gente acaba fazendo a seleção de um estagiário que não tem aquelas competências para aquela determinada vaga. E aí você acaba, né, desmotivando, às vezes, ou o próprio estagiário ou o local de trabalho dele. Então, seria isso, seria mudar, né, dar uma mudada numa atividade a qual eu já realizo. Tá. A Joyce quer fazer alguma pergunta para ela? Então, na verdade, você não se incomoda com o que você faz, na verdade, você quer acrescentar mais, é isso? É assim, não que eu não me incomode, né, que eu venha me incomodar, mas eu acho que se fosse feito dessa outra maneira, as pessoas que seriam selecionadas, elas estariam, né, mais aptas, porque seria por meio de uma prova, existiria uma prova para atender aquele determinado departamento, porque às vezes o estagiário só me traz o currículo, eu faço a admissão dele, mas eu ainda não tenho as habilidades para fazer tal função, entendeu? Eu acho que teria mesmo ali que fazer uma alteração no procedimento que eu venho a exercer. Tá bom, obrigada. Nada. Daniele, isso é verdadeiro? Sim. Você... deixa eu te falar uma coisa. Sim. Abrindo já um parênteses, até te apoiando aí, tá? Te ajudando. Depois a gente faz os comentários da aula, mas eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui. Tá Quando você diz não ter habilidade, enfim, você está estudando aí, você está tendo algumas disciplinas que aborda isso, e essa aborda dessa forma, né? Talvez você tenha algumas coisas que você possa dar alguns passos, né?
quando você diz que você quer mudar, fazer uma prova, elaborar uma prova, né? Então, assim, talvez essa prova, para você elaborar, você vai precisar de ajuda de alguns gestores para elaborar essa prova, né? Então, talvez você tenha que redesenhar uma política interna para fazer isso, porque eu sei que o órgão público é mais difícil para as coisas acontecerem, né? Mas eu já vejo você aí com algumas habilidades, porque você assistiu minhas aulas, eu já vejo que você tem algumas habilidades. Se você quiser fazer um esboço, colocar no papel e aproveitar a minha consultoria gratuita, pode passar para mim, eu te apoio, tá bom? O que aconteceu, professora? Só atrapalhando um pouquinho a aula, coisa rápida. Quando eu fui para o departamento, já me atribuíram, e eu não estava na faculdade. Então, eu venho realizando isso há mais ou menos uns 2 anos, porque era de outro departamento e trouxeram para o meu. Então, é aquilo de você não sentir que você está conseguindo trazer o melhor para o seu local de trabalho, não que as pessoas não sejam, né, qualificadas o suficientes, mas agora, com essa aula, eu consigo ter uma análise mais crítica daquele E se você precisar, que você queira esboçar alguma coisa das etapas desse processo, alguma coisa, quiser passar para eu olhar, eu posso te orientar, tá? Fica à vontade. E deixa eu só te falar uma outra coisa. Essa aula é extremamente para você, tá? Eu diria, porque depois que a gente terminar essas entrevistas aqui, tem o fechamento. Se você não conseguir, porque eu sei que você está com questão de saúde, enfim, se você não conseguir, não deixe de assistir, porque vai ter um lembrete para você no final, tá? Tá bom, obrigada, tá bom? professora. Não é que é só para você, são para todos, mas para você vai cair certinho, tá? Obrigada. Imagina. Vamos para o próximo candidato aí. Quem que é, a Leslie ou o Eric? Pode ser eu, professora. A Leslie? Então tá bom. Então diga lá, o que você gostaria de mudar? Então, professora, profissionalmente hoje eu precisaria mudar o que eu venho vivendo, né? Porque eu trabalho para autônoma mesmo, tá? Mas eu preciso mudar isso. Eu quero trabalhar registrada, eu quero trabalhar na área que eu estou estudando para isso, entendeu? Então eu acho que eu preciso buscar mais, né? Estou agregando conhecimentos aqui, sim, mas eu preciso ainda mais para eu poder entrar nessa área, entendeu? Então, o que eu quero mudar, no primeiro momento, sou eu mesma, entendeu? Tá. Para depois conseguir mudar as outras coisas. Tá. Joyce, alguma pergunta? Leslie, por que você precisa mudar você primeiro? O que te incomoda? Então, porque, na verdade, como eu trabalho para mim, entendeu? Então, assim, para eu entrar numa empresa, eu preciso ter o conhecimento de outras áreas. E todas as outras áreas que eu já trabalhei foram fora do que eu estudo hoje. E a área que eu quero hoje é a que eu estudo, entendeu? Porque eu trabalhei de segurança, trabalhei de portaria, coisas que não têm muito a ver com a área. Então, como eu estou mudando totalmente de área, eu preciso mudar e ter mais conhecimento, na verdade, para poder estar entrando para essa área. Tá. Entendi. Eu vejo que tanto uma quanto a... Bom, eu não vou fazer os comentários agora, depois a Joyce que vai fazer, depois eu faço. Vou me segurar aqui. Agora o Eric. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Boa noite. Eu atualmente estou numa área de RH de uma loja do Grupo Pão de Açúcar. Eu não me vejo mais nela. Eu estou tentando fazer um ProSim lá na loja para tentar subir de cargo. Eu gosto de desafios, eu tentei bastante aprender o máximo possível, mas eu não gosto de ficar, tipo, naquela estaca do RH loja que eu estou. Eu gosto de também colocar a mão na massa, tipo, fazer as ações na loja que geralmente acontecem, e é uma das coisas que eu sinto falta. Quando você fica... Tudo bem que o RH que eu faço da loja é mais trabalhado com marcação de ponto, eu trabalho com ADP, que você consegue fazer alguns ajustes nos pontos dos colaboradores. A admissão em si eu não faço, eu consigo fazer uma abertura de RP
e o sistema lá, ele tem uma ferramenta chamada GUP. Eu consigo selecionar os candidatos e após isso eu consigo fazer entrevista, mas geralmente a área de admissão é tudo por essa ferramenta. Eu não sei se o desafio seria maior, né, se eu procurasse mais o RH ou se eu procurasse uma outra área. Eu ainda estou pensando ainda. Por isso eu escolhi até o curso de ADM aqui, para tentar aí, no caso, focar em alguma área aí legal para seguir. Se não seguir, pelo menos já está seguindo uma parte do que eu já estou fazendo dentro da empresa. Acho que é isso. Entendido. Tá. Alguma pergunta, Joyce? Não, Pro. Tá. Eric, no caso, quando você diz, né, que você quer partir e ir para outros caminhos, você diz que você, de repente, até pensa em próprio RH, talvez, mas você quer fazer mais, você não quer ficar ali limitado, seria isso? Isso. Tá. Essa limitação te incomoda. Exato, fica meio que repetitivo o dia, você faz a mesma coisa quase todos os dias ali. Tá, entendi. E aí, diante disso, você veio buscar o estudo na área de administração. Se você conseguir mudar ou se identificar com outra área, você já tem o estudo, né, já tem o conhecimento, ou se não, você segue no que você já está fazendo com mais conhecimento, certo? Que eu já estou até seguindo um ProSim dentro da loja para virar líder de setor. Aí, no caso, o líder de setor seria um líder de um setor específico, no caso. Tá bom. Bom, vamos lá. Agora a Joyce, os candidatos, né? A Joyce vai fazer alguns comentários ali. Nós estamos numa sala onde nós estamos aprendendo, todos nós aí, né? Vocês aí estão tendo uma dinâmica. Então a Joyce vai fazer alguns comentários, não que isso seja algo que ela tenha essa expertise, né? Porque estamos todos aí, está todo mundo junto aprendendo, né? As respostas que os candidatos deram não tem certo, não tem errado, né? Foram respostas que vocês falaram. Vejo que vocês colocaram o dia a dia de vocês mesmo, trouxeram aí as histórias verdadeiras, né? E aí a Joyce vai fazer como se ela estivesse conversando com o líder ou na área dela, né? Que é isso que acontece na empresa, e ela vai fazer os comentários dos candidatos. Então ela vai falar assim, olha, a Daniele, a Leslie, o Eric, mas assim, não levem nada para o lado pessoal, só abrindo um parênteses, que a gente aqui está comentando e a gente vai colocar aí algumas coisas. Então, não que de repente fala, puxa, a gente fez lá uma dinâmica, né? E aí a aluna, a professora também concordou e aconteceu isso e tal. Não, vocês três que responderam, não fiquem magoados ou, de repente, né, com alguma observação, que eu acho que não vai ter nenhuma observação nesse sentido, mas é para a gente exercitar, tá bom? E aí eu vou ajudando aí a Joyce também, tá? Mas isso, normalmente, quando está dentro de uma empresa, é claro que a gente não fala na frente dos candidatos, né? Então, o papel da Joyce é como se ela estivesse conversando comigo ou com alguém da área, que essa pessoa vai ser contratada, e a gente tem que identificar qual dos três tem que entrar para a empresa, tá? Então, Joyce, o que eu quero que você faça, né? Você vai falar algumas observações, então faz de conta que eu sou o líder, essa líder quer contratar uma pessoa, você já entrevistou 3 pessoas, e você vai falar para mim dessas 3 pessoas. Olha, vieram 3 candidatos, o Eric, né, mostrou isso, eu identifiquei que o Eric é assim, a Leslie, a Daniela, só com uma única pergunta e o que eles responderam. E aí você vai me dizer o seguinte, o que eu preciso na minha área, né? Eu quero uma pessoa que seja criativa, que tenha uma boa comunicação, que tenha uma empatia, que ela conseguiu mostrar para ela que aquilo que ela quer mudar, ela quer fazer, e como que você me fala, quem que você me apresenta. Então, o que a Joyce vai fazer agora para o líder? Que é assim que funciona. A Joyce vai chegar para mim e falar, olha, Andréia, eu entrevistei 3 pessoas, eu tenho 3 candidatos bons, os 3 candidatos, só que assim, um é assim, você quer uma pessoa que seja criativa, que seja bom de comunicação, que tenha empatia, olha o que eu consegui resgatar desses 3. Qual desses 3 você quer que eu contrate, ou você quer fazer uma entrevista com eles? Tá bom, Joyce? Fala aí esse feedback pra gente. Então, professora, eu vou comentar primeiro da Dani, que ela foi a primeira a falar. Tá bom. Eu achei ela objetiva no que ela deseja e no que ela quer, então ela sabe que é o recrutamento e seleção, ela sabe que é essa área que ela
que ela quer seguir, esforçada também, porque ela busca aprender o que ela acha que ela tem que mudar, e com o que ela aprende, ela pode passar isso para a gente, ou passar isso para o setor. Isso é o que eu percebi da Dani. A Leslie, bom, ela é bem objetiva também, batalha pelas coisas que ela quer, ela tem certeza que é essa área que ela quer seguir, ela foi sincera em falar que ela não tem experiência, mas tem vontade de aprender, então a força de vontade foi uma das coisas que eu mais percebi nela. Então, quando um colaborador ele tem força de vontade, eu acho que ele pode alcançar muitas coisas. E ter muito mais vontade de aprender do que uma pessoa que, às vezes, já tem experiência, que aquilo talvez seja maçante, talvez não seja uma coisa legal. Então, pode ser que seja uma boa pegar a Leslie por moldar ela e trabalhar ela do jeito que a gente quer. Tá. E o Eric, eu achei ele criativo, espontâneo, e com forte conhecimento, porém eu tive, eu senti ele com dúvida na carreira profissional dele. Ele está fazendo uma faculdade de administração, então ele pode ser que ele encontre a área que ele queira na faculdade, mas pode ser que se a gente contratar ele não for um serviço que ele não goste, porque eu percebi que ele é mais ação, ele não é muito de ficar sentado, assim, ele gosta mais de ação, então pode ser que não seja uma coisa boa para ele, ele queira sair, ou que não comece a não produzir. Então essas foram as coisas que eu observei. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada ao Joyce, muito obrigada aos 3 participantes aí, quanto candidatos também. Isso faz com que a nossa aula enriqueça um pouco mais, né, que aí vocês participam, e a gente pega exemplos práticos. Olha que interessante, né, a gente está fazendo um processo seletivo de 3 pessoas, que vocês, de repente, possam se conhecer, ou não tenha tanto contato, tem contato em aula, né, não sei quem é amigo de quem, mas pode ser que vocês, se estivesse numa sala, dava para acompanhar e saber que um senta de um lado, outro senta do outro, não tem muito contato. Mas olha que interessante, vamos dizer que vocês são pessoas que agora, até com a pandemia, vocês estão mais afastados, né? E, de repente, às vezes a gente fala aqui em sala de aula, como nós falamos até nesse momento, em todos os nossos encontros, né? Vocês comentam, muitos de vocês comentam comigo. Ah, professora, mas o processo seletivo, o processo seletivo, eu sou o cara, o Eric, por exemplo, pode se colocar nessa situação. Poxa, eu sou o cara, né? Até a própria Joyce entendeu isso, que ele é um cara que ele tem um forte conhecimento entre as 3, né, ele está mais avançado na área de RH, enfim, ele já trabalha nisso, mas eu senti ele em dúvida, né, e olha que interessante isso, né, quando isso acontece dentro de uma empresa, às vezes, enquanto a gente só está do lado de cá, quando candidato, a gente acha que nós fizemos o nosso melhor, e sempre fazemos o nosso melhor em tudo, esses somos nós, né? E a partir do momento que nós fazemos o nosso melhor, quando a gente vai numa entrevista, a gente acha que a vaga é nossa. E aí, quando as pessoas fazem algumas perguntas, ou a gente faz alguma dinâmica, a gente fala, tenho certeza que isso é para mim, né? E quando a gente não recebe o feedback depois dessa empresa, ou se a gente recebe dizendo que você não foi o escolhido, a gente fica moada e a gente cai, né? A gente fica triste. E aí, por que isso acontece, né? Exatamente nessa discussão. Vocês viram que nós temos 3 candidatos com perfis diferentes. A própria Joyce já apontou isso. E era um comentário até que eu ia fazer antes, quando, né, a Leslie terminou de falar, e eu me segurei aqui, porque eu vi que as 2, né, e aí depois o Eric também veio a falar, que eles colocaram coisas que eles estão sentindo no hoje, eles foram extremamente sinceros em mostrar o que eles estão convivendo hoje, né? E às vezes o candidato, como ele está desempregado, ele pode dizer N coisas, né? Ele não vai falar no que ele está acontecendo no dia a dia dele, porque ele está desempregado. Então ele vai dizer, o que você quer mudar? O que eu quero mudar é sair do meu desemprego, né? Eu quero trabalhar. Então olha que interessante, vocês trouxeram os mesmos pontos, praticamente, com situações que vocês estão, são situações diferentes, e tanto os 3, na verdade, já estão buscando a solução. Às vezes a pessoa tem um problema, né, quer mudar algo, mas não sabe nem para onde vai. E pelo que eu vejo, os 3 têm isso. Então, vocês se consideram aí já com um ponto a mais, se eu fosse a selecionadora,
e eu tivesse que identificar algo, eu já identificaria isso em vocês três, porque vocês estão buscando, né? A Daniela sempre foi daquele jeito, um funcionário público, e ela agora com um estudo, ela quer mudar, ela quer fazer, e tenho certeza que a cabeça dela deve estar abrindo aí enormemente para que isso mude, né? A própria Leslie é a mesma coisa. Eu trabalhei em áreas totalmente diferentes, né? Não tenho experiência. É claro que ela não vai parar de trabalhar, só ficar estudando e esperar a área dela aparecer. Não, ela tem que sobreviver. Então, mas ela também está se esforçando, ela também está buscando conhecimento, também está indo buscar. E o Eric é a mesma coisa. Então, vocês três, embora vocês tenham, né, são os perfis diferentes, né, querem coisas diferentes, mas os três estão no mesmo caminho, estão buscando para fazer diferente, né? Isso é extremamente bacana, né? Porque às vezes eu faço essa pergunta em sala de aula, ou mesmo batendo papo com alguém, até na questão de coaching, no exercício de coaching, e a pessoa não sabe para onde vai, né? Só que aí, quando a gente fala, voltando um pouco para processo seletivo, né, o que a Joyce falou, isso acontece, ela veio e trouxe para mim, que sou o líder, então ela trouxe para mim os perfis dos 3 candidatos. E aí eu, como a líder que vai vir trabalhar comigo, eu pego e falo assim, tá, Joyce, você tem mais conhecimento que eu aí, na entrevista, no bate-papo com os candidatos, né? E aí você me disse que tem uma que está buscando aprender, o outro também está buscando, e o outro já está estudando, já trabalha na área. E aí, quando a gente fala assim, né, então o Eric seria o candidato que está mais pronto para a nossa área? Não necessariamente, porque é o que, de repente, a Joyce comentou comigo. Olha, mas ele ainda está em dúvida na carreira dele. Talvez a gente traga essa pessoa para cá, para aquilo que a gente precisa que ele faça, e ele vai ficar congelado aqui de novo, não vai ser bacana aqui para ele, não. Então, vocês entenderam que quando a gente está do lado de candidato, a gente não consegue enxergar isso, porque a gente não tem esse acesso. Então, por isso que existe aquela frase, até no vídeo que vocês assistiram, né, mostra que o quê? Se você recebeu um não para um processo seletivo, é porque realmente não era para você. E é o que pode acontecer aqui, que nós acabamos de exercitar isso. Se de repente eu, como líder, falar, não, Joyce, por mais que o Eric esteja pronto, mas aqui é rotineira a nossa demanda. Eu preciso de uma pessoa criativa, eu preciso de uma pessoa que faça, né, que conhece, mas o que acontece? Ele já está triste lá onde ele está. Se eu trouxer ele para cá, é momentâneo, eu também vou deixar ele triste aqui. Então é melhor a gente não trazer ele. Não que ele seja o pior candidato, ele é o melhor, talvez, em conhecimento e estar preparado, um exemplo. Só que para aquela vaga e para aquela empresa, não é o lugar dele. Vocês viram que num bate-papo que a gente fez aqui numa entrevista, numa única pergunta que a gente fez, né, coisas que vocês me questionaram no começo das nossas aulas, dos nossos encontros, e coisas que vieram agora na prática sendo exercida, né? Por isso que eu quero fazer essas dinâmicas, porque é exatamente isso que acontece. A gente consegue visualizar aí o candidato com uma única pergunta, e aí eu consigo identificar se ele serve para a minha empresa ou não, né? Então, às vezes, a gente sai triste, sim, de um processo seletivo, mas a gente tem que ter isso na nossa mente. Aquela empresa não era para mim, né? E aí, da contratação, né, os 3 estariam, de repente, aptos. Mas aí, dessas 3, Joyce, você colocou para o gestor definir. E é o correto quando a gente está numa área de RH. A Joyce fez exatamente isso. Olha, eu fui ajudando ali, direcionando, falar, agora fala para mim. Então, se ela tivesse sozinha fazendo um processo seletivo, ela ia fazer exatamente isso. Ela ia chegar para o gestor e falar, olha, eu tenho 3 candidatos. Né? Eu tenho esse candidato, eu tenho essa e tenho essa. Essa tem esse perfil, essa tem esse perfil, e aí agora você que me diz, você quer conhecer os 3? Você quer conhecer um só? O que você precisa? Aí ele ia dizer para a Joyce, não, então faz assim, ó, o Eric, se ele realmente, ele pode ser bom, o currículo dele é ótimo, né, mas se ele já está nessa situação, então para a nossa empresa, ele vai ficar triste também, então vamos tirar ele da jogada. Agora, entre a Dani e a Leslie, então vamos lá, é como a Joyce falou, eu vou vou contratar a Leslie, por quê? Porque eu vou moldá-la, né? Ela quer aprender, ela quer fazer, e para aquilo que a empresa hoje nós temos, que é muito congelado, é o momento da Leslie, porque se eu trouxer a Daniele, ela quer fazer muito mais, e ela não vai ter espaço para fazer muito mais aqui, né? Deu para vocês entenderem como é que a gente chega num candidato correto para enquadrar o quanto é importante tudo isso que eu vim trazendo para vocês nos nossos encontros.
né? O que vocês acharam aí? É a Dani. Oi, Dani. Então, nossa, abriu uma luz, porque o processo seletivo para a gente, ele é por parte licitatória, né? Teria que ter todo um procedimento licitatório, então não vai rolar. Então, o que eu vou passar a fazer? Um exemplo, chega um documento para mim para contratar estagiário de administração para a Secretaria de Obras. Então, eu sei que no Obras, o atendimento são para pessoas mais leigas, né, que têm uma dificuldade de entendimento, até mesmo pela escolaridade mesmo, o pessoal do Obras é mais a questão braçal mesmo, o serviço. Então, eu sei que eu preciso de uma pessoa, né, que seja mais maleável, que consiga passar a informação de uma, duas, 3, 4, 5, 10 formas, até a pessoa entender. Então, o que eu vou começar a fazer agora? Usando a aula de hoje, eu anotei um monte de coisa. Eu vou fazer esse recrutamento por meio da empresa, a qual a gente recruta os currículos. Para quem tiver interesse é pelo CIE, né? Vou fazer propaganda. Tá certo, E aí fazer esse já avisa a Leslie aí, ela tá aí querendo mudar de área, quem sabe, olha lá. Então, professora, é que nem a gente... Eu tenho um dos nossos alunos da sala, é estagiário nosso, mas assim, a gente tem um déficit na questão de remuneração. Já comentei isso com a senhora, né, que é totalmente fora. Sim. Mas quem tiver interesse, estiver precisando muito e quiser... Porque o conhecimento da área pública, ele não é o mesmo da área privada. Não, então, depois que você sai de lá, você não sabe fazer nada, né? Isso, e aí quando você quer ir para um recrutamento, não existe recrutamento e seleção na área pública, né? Exato. O que eu vou fazer com os estagiários? Vou fazer essa triagem, que seria o recrutamento mesmo, né? Fazer essa triagem, fazer essa seleção de primeiro momento e apresentar para aquela chefia ou para aquele diretor da área, passando esses pontos que nem a própria Joyce trouxe. A Dani tem essa personalidade, né? Porque vai contar, a Leslie essa, o Eric essa, então foi muito interessante essa aula para mim, porque eu vou colocar realmente em prática. Mas eu ainda não terminei, que tem mais um recado aí para você, tá? Ai, tá bom. Calma. Obrigada, Pro. Aí, olha lá, a Joyce comentou, né, que ela gostou muito, gostou mais ainda, porque estava quase no mesmo objetivo e me surpreendeu com o resultado. Pois é, interessante esse tipo de coisa, né? E às vezes a gente começa a compreender um pouco mais, né, como um processo seletivo faz, o que ele acontece. Né? E o William comentou, é necessidade e perfil, né, professora? Essas coisas vai sempre ser relativas. Não existe um modelo de vaga ou candidato ideal. Não existe, William. E, às vezes, o que acontece? Nós, entrevistando uma pessoa, nós podemos achar que ele é o nosso candidato ideal. Entre os 3 candidatos, nós, de repente, falamos, é a Leslie, a pessoa ideal. E, de repente, ela entra na empresa, e aí ela estava participando de outros processos seletivos, e ela vai embora. E aí, de repente, eu perdi mais outros 2 profissionais que estavam ali, e eu começo todo o meu processo de novo. Ou ela entrou na empresa e a gente vê que também, por mais que ela tivesse força de vontade, por mais que ela tivesse, mas ela não gostou do que ela estava fazendo, né? E então, assim, não existe essa questão, né? Um modelo de vaga, uma receita de bolo, né? Não é igual uma legislação trabalhista que eu estou acostumada a fazer aí, a questão da legislação, e pronto, né? É 1 mais 1 igual a 2. Não existe isso. Então, na verdade, a gente tem que avaliar mesmo. Então, enquanto a gente é candidato, por isso que eu sempre falo a dica, enquanto você é candidato, seja você mesmo, né? Fale sempre a verdade. É exatamente aquele vídeo que eu passei para vocês. Se tiver alguém que ainda não assistiu, tá lá no Que Mágico, assiste. É bem legal, vem de encontro em todas essas questões aí que eu abordo aqui, que eu já convivi com isso, as questões que os autores dos livros trazem para a gente. Então, é interessante isso, né? E só para encerrar, existe uma historinha que eu vou contar bem rapidamente, para vocês entenderem essa questão do porquê dessa pergunta e o que eu quero fechar o nosso mês de outubro. Né? A gente diz o seguinte, conta-se uma lenda que um jovem recém-casado, ele ficou curioso ao perceber a forma que a sua esposa colocava o peixe na frigideira e perguntou para ela, né? Porque ela cortava a cabeça do peixe muito bem cortada e o rabo do peixe ela também cortava quase até o meio do peixe, né? Ou seja, desperdiçava bastante. E aí ele perguntou, e ela respondeu o seguinte, a mamãe sempre fez assim, eu aprendi com ela, e com certeza foi a melhor maneira. Isso foi a esposa dele respondendo. E aí, sempre que a esposa ia fritar esse peixe, ela sempre fazia desse jeito. E aí, quem era ele?
né, para contestar os dotes culinários da sogra dele. E ele ficou quieto, comia o peixe que a mulher dele fazia e estava perfeito. Num dia, né, eles foram almoçar, num belo dia, foram almoçar na casa da sogra, e aí os filhos estavam sempre acostumados lá para comer nas casas da sogra, na casa das mães, isso daí até hoje é dessa forma, né, não é nem a lenda. E aí, quando eles estão na casa da mãe dela, coincidiu de eles chegarem e a mãe, que é a sogra desse rapaz, estava fazendo peixe. E aí ela estava cortando daquela forma, e ele, na verdade, ela não estava fazendo exatamente daquela forma. Ela cortava só um pedacinho da cabeça e só um pedacinho do rabo do peixe. E aí ele perguntou, né? Ué, por que você, né, faz dessa forma? A sua filha, ela faz de uma forma totalmente diferente. Ela corta assim, o peixe fica desse tamanhozinho assim. Aí ela falou, sabe o que é? A sogra riu e respondeu, meu filho, eu sempre cortava o peixe daquela forma porque a minha frigideira era pequena, só isso. E aí a minha filha viu e ela também passou a fazer isso, só que a frigideira dela é maior. E aí, o que eu quero trazer com essa história, que é exatamente essa pergunta que a gente fez. Às vezes, a gente não para pensar o que nós queremos para a gente. Em que momento eu estou, para que momento eu vou. Né? Porque a gente sempre fez do mesmo jeito e a gente se acostuma. Ou eu vi alguém fazendo daquela forma. E aí eu não crio diferenças, eu não faço diferente. E por que eu não posso inovar? Por que eu não posso transformar? Né? Então, imagina se a gente não tivesse inovação e ficaria sempre no mesmo processo. Né? Na verdade, isso é uma boa reflexão, até para a gente parar de repetir as coisas. Porque às vezes a gente aprende de uma forma, né, e a gente vai fazer sempre daquela forma, que é o caso do peixe. Então, por que ela cortava mais da metade do rabo do peixe, chegando quase na metade do corpo do peixe? Né? Porque a frigideira era pequena. Então, por quê? Sempre fizemos assim, para que eu vou mudar? Então, isso é interessante para a gente identificar. E às vezes, um candidato, quando a gente pergunta para ele fica em dúvida. E às vezes, no nervoso, ele fala, eu não faço nem ideia do que eu queria mudar hoje. Eu não sei para onde eu vou. Porque está habituado, né? Só reproduz, como a Daniele falou. Então, aí fica aí até para a Daniele, mas eu vejo que nenhum dos 3 que foram os meus candidatos aqui hoje, né, estão com esse cenário. Eles estão vendo que o que eles estão fazendo está atendendo nesse momento, porque precisa trabalhar, mas querem mudar. Esse é o correto. Né? Então, às vezes, a gente aprende uma receita, aprende de um jeito, mas por que ela possa incrementar com mais alguma coisa? Né? Então, fica aí a mensagem do mês de outubro. A Joyce fez um comentário, quando a vaga é para ser nossa, não tem jeito, eu que o diga, estou há um tempinho buscando uma nova oportunidade, novas experiências. Trabalho na área há 5 anos e, olha, estou ralando um pouco para encontrar, mas super acredito no que você falou, quando não é para ser, não tem jeito. Exatamente, Joyce, é exatamente isso. O que vocês não podem parar, e digo isso para a Joyce e para todos, né? Eu digo assim, a gente não pode se acomodar, a gente não pode parar. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente pode mudar. Então, igual a Daniele mencionou, ela quer mudar, a Leslie também quer mudar, o Eric também quer mudar, mas eles já estão trazendo a solução. Muitos querem mudar, mas não traz a solução, não pensa na solução. Então, quem não participou, eu só pedi 4 pessoas, mas faz essa reflexão, né? Pensa, puxa, se eu fizesse isso para mim, essa pergunta, para onde eu iria? O que eu iria fazer? Né? Então, acho que fica aí um fechamento do mês de outubro, para a gente, né, pensar nisso, em todos os aspectos, não digo nem só no processo seletivo, mas muitas coisas da vida da gente a gente sempre faz porque é para fazer daquele jeito, e por que pode ser diferente, né? Eu tinha muito esse hábito, acostumei muito com a minha mãe de fazer algumas coisas, e aí quando eu me tornei mãe, eu estou numa época, quando eu me tornei mãe, totalmente diferente da minha mãe. Se eu fosse fazer a criação do meu filho igual a que minha mãe fazia, algumas coisas ok, que são nossos valores, nossas culturas, mas tem algumas coisas que se eu fizer daquele jeito, ele vai ficar para trás no mundo, porque hoje é tecnologia. Eu brincava na rua, esfolava dedo, joelho, me arrebentava. Meu filho veio se arrebentar agora, depois de adulto. De criança nunca teve nada, nem rasgou nadinha, né? Então, assim, olha como é que são as coisas. Se eu fosse colocar ele para a rua para fazer esse tipo de coisa, primeiro que não tem esse espaço, dependendo de onde a gente mora. Né? A gente mora em ruas movimentadas, não consegue nem brincar na rua. Né? Então, por que eu não posso mudar? Por que eu não posso realmente fazer com que meu filho fique na tecnologia?
coloco alguns limites, assim como eu também tinha limite de ir para a rua brincar. Então, para o computador, para jogar, para joguinho, celular, coloco limites, né, para a criança. Mas por que eu não vou deixar a criança jogar videogame? Por que eu não vou deixar a criança mexer no celular? É a tecnologia, é o nosso dia de amanhã. Eles têm que saber isso. Só que coloca limites, não deixar isso. Tudo que é exagero não presta para ninguém, nem para a gente mesmo, né? Bom, para encerrar, o recado, eu espero que vocês tenham gostado. A Daniela já falou que foi incrível a aula, consegui terminar, né? Que bom, Daniela, que ela ficou aí até realmente final, participou. Eu espero que vocês também tenham pego aí essas reflexões e visto como que esse processo acontece no dia a dia, realmente de um processo seletivo. Não esqueçam de fazer a avaliação continuada 3. Eu já vou liberar, né? A Leslie me lembrou aí, né? O Gustavo também me procurou para lembrar, enfim. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui, terminando de gravar a aula, eu já vou lá no Que Mágico, eu já vou liberar para vocês. Não deixem de fazer. Eu vou deixar liberada lá até terça que vem, tá? Aí eu fecho e já coloco a nota para vocês. Combinado? Um excelente final de semana para vocês, um excelente feriado, que nós temos um feriado na segunda-feira. Se cuidem e até a próxima aula, tá bom? Beijos para todos.